Olá, querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo. Minha saudação à Rádio Comunidade FM de Bom Sucesso, à Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos acompanha nesse momento, e a todos aqueles que nos acompanham pelas nossas redes sociais, YouTube, Spotify e Facebook Palavras de Redenção, e também no nosso canal no Instagram. Nós estamos celebrando o segundo domingo do tempo comum no ano C. E o grande tema desse domingo são as núpcias do Messias. Para isso nós temos como palavra de Deus, da primeira leitura, Isaías capítulo 62, versículo de 1 a 5, no qual mostra Deus como esposo e o povo como a amada de Deus. Depois do fim do exílio da Babilônia, veio o difícil período da restauração. Decepcionado, o povo pergunta se isso aí é salvação, porque a reconstrução da terra, a reconstrução da vida não foi fácil. O profeta responde: esperança. Não pode calar-se de anunciar, com nomes carinhosos, enquanto Deus ama o seu povo. É a renovação do casamento de Deus com o seu povo. Então esse texto é precioso porque aparece Deus como esposo e o povo de Deus como a amada de Deus. Então essa imagem matrimonial utilizada pelos profetas é uma imagem que depois também vai aparecer lá no Novo Testamento, conforme nós veremos daqui a pouquinho, né? Então o povo de Deus, para falar dessa relação, dessa proximidade de Deus consigo, utilizava a linguagem matrimonial, apresentando Deus como esposo e o próprio povo como sua esposa. Depois nós temos o Salmo 95, que é um louvor universal a Deus, que serve como resposta a essa primeira leitura. E na segunda leitura nós temos a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 a 11, no qual nos ensina acerca da diversidade de dons, mas todos eles dados pelo mesmo e único Espírito Santo de Deus. Né? Essa leitura vai iniciar uma sequência de leituras dos capítulos 12 a 15 da primeira carta aos Coríntios. Né? Os capítulos 12 a 14 da carta dos Coríntios trata acerca dos carismas, que são essas ferramentas, esses dons que Deus dá aos fiéis para que possam fazer a comunidade crescer. Os carismas são diversos, mas isso não pode ser causa de divisão, pois todos eles têm a mesma fonte, a riqueza de Deus e o amor do Espírito Santo mandado pelo Filho por parte do Pai. Desta forma, cada cristão está com seu dom específico a serviço da comunidade toda. Então é interessante a gente, a partir dessa leitura, se perguntar qual o carisma que Deus me deu para colocar a serviço da minha igreja, para colocar a serviço da minha comunidade, porque cada cristão batizado recebeu de Deus o carisma. Então, se há um cristão que não está atuando, que está trabalhando, que não está servindo, colocando sua vida a serviço da comunidade, há que se perguntar, né? Se ele descobriu qual o seu dom, qual o seu carisma que Deus lhe deu. Depois, o Evangelho é João, capítulo 2, versículo de 1 a 11. Esse texto é conhecidíssimo, fala das bodas de Caná, o casamento de Caná da Galileia. Como a adoração dos magos e o batismo de Jesus nos domingos anteriores, o sinal de Caná, o casamento em Caná da Galileia, também é uma epifania, ou seja, uma manifestação da glória de Deus em Jesus Cristo. Isso você vai reparar lá no versículo 11, né? Que ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Então, a manifestação da glória de Deus, da presença de Deus em Jesus. E assim são todos os sinais de Jesus, especialmente no modo como João os apresenta. João apresenta 7 sinais de Jesus, diferente dos outros evangelhos, que apresentam Jesus como um taumaturgo, como um milagreiro. O milagre de Caná é apenas sinal, ainda não é a hora, capítulo 2, versículo 4. Porque no Evangelho de João, a hora de Jesus, a hora da verdadeira manifestação do amor e da glória de Deus, é a hora da cruz, na qual Jesus entrega a sua vida por amor ao Pai e ali se manifesta verdadeiramente o rosto de Deus. Maria está presente ao primeiro sinal, assim também a hora que o sinal anuncia. Então é interessante, porque Maria ela vai estar presente no início da vida pública de Jesus, João capítulo 2, versículo 4, como também no final da vida pública de Jesus, em
É João, capítulo 19, versículo 25 a 27. Então, no momento da hora de Jesus, Maria também está lá presente. Né? E aí, que hora é essa? A hora é a hora da realização de sua obra salvífica e da plena manifestação da glória. Ou seja, no momento da cruz é a hora de Jesus, na qual ele manifesta todo o amor do Pai e todo o seu próprio amor para com a humanidade. Então, esse texto de João capítulo 2, então, ele é fascinante. Por quê? Porque ele revela a identidade de Jesus como noivo. A primeira leitura mostra Deus como esposo e o povo como a esposa. O Evangelho mostra Jesus como noivo e toda a humanidade como a esposa de Jesus. Como a esposa de Jesus. A partir disso, então, querido irmão, convido você a fazer a leitura orante da Palavra de Deus, sobretudo o Evangelho. O Evangelho, essa cena de João capítulo 2, versículo 1 a 11, então, é uma cena. Então você pode contemplar essa cena, você pode participar dessa cena. Então convido você a ler 1, 2, 3 vezes esse texto para se inteirar da cena, imaginar o lugar, se inteirar das falas. Depois você vai fechar a sua Bíblia e vai participar da cena. Você vai vivenciar essa cena para que você possa conhecer interiormente Jesus a partir dessa cena. Ele que se revela como noivo. Você vai reparar que um detalhe da cena te chama atenção. Por que chama atenção para você? O que tem a ver com a sua vida? Então você reflete, pare e reflita. Depois você vai rezar. A partir daquilo que te chamou a atenção no texto, então você reza, você conversa com Deus. E depois você anota um gesto concreto que esta palavra te inspirou a realizar nesta semana. E desta forma, você colocará em prática esta santa palavra de Deus neste dia. O que me chama a atenção nesse texto, de um modo muito particular, é que quem conhece o vinho novo transformado por Jesus, o vinho que simboliza a alegria do tempo do Messias, são aqueles que servem. Aparece a palavra grega diáconos. Então, aqueles que servem a Jesus, aqueles que obedecem a Jesus, sabem de onde vem o vinho novo da alegria e da paz de Deus. Então, é isso que me toca o coração. Mas, para você, de repente, outro gesto, outra coisa do texto pode chamar a sua atenção. Então que você reze esse texto e faça essa experiência bonita de ter a Jesus como seu esposo, de ter a Jesus como noivo definitivo de sua vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.